hoje foi me enviado pela minha escrita Arcângela Seconello. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2012, no interior de Fortaleza. Eu vivia em uma casa bem simples, estava grávida do meu primeiro filho e meu marido tinha ido embora com uma rapariga velha, que, segundo descobri, estava sustentando ele. Eu, desempregada, passando por uma gravidez difícil, pois eu passava muito mal, comecei a passar um grande apuro, chegando a pegar sobras da lata de lixo para poder sobreviver. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso não, GRP, porque foi a minha realidade. Minha família era toda do Mato Grosso e eu tinha me iludido com um cara que na época era caminhoneiro e fugi de casa com ele. Oh, menina besta que fui! Olha só onde me levou o meu fogo na chavasca. Tudo ia às mil maravilhas, até que o meu marido foi mandado embora da empresa ao qual ele trabalhava como caminhoneiro e passou a viver encostado. Eu achava estranho porque ele pagava o aluguel e tudo mais que a gente precisava. E eu ficava pensando aonde é que ele arrumava todo aquele dinheiro para bancar a casa. Às vezes eu perguntava para ele e ele me dizia que tinha suas economias. Até que num belo dia ele foi embora de casa e nem me deu satisfação. Eu vim saber pela boca dos outros. Eu, como já disse, estava grávida de 6 meses quando ele sumiu. Tentei arrumar um emprego, mas ninguém queria empregar uma mulher grávida. Eu precisava de dinheiro para poder voltar para minha casa, então comecei a catar latinhas na rua. Mas durante o dia eu passava muito mal devido ao sol quente, então passei a pegar as latinhas à noite. O dono da casa a qual eu residia no aluguel se compadeceu da minha situação e deixou ficar na casa sem que eu pagasse o aluguel até que meu filho nascesse. Depois eu teria que sair da casa. Eu agradeci a ele pela bondade, pois eu não sabia o que fazer, GRP. Perdi o contato com minha família, eu estava perdida na vida. Eu ia até a parte dos fundos dos restaurantes e fuçava nas lixeiras, e ali é que eu comia o meu almoço e o meu jantar. Eu preciso respirar fundo para poder continuar a narrar para você aqui, pois eu me sinto estarrecida ao lembrar por tudo que eu passei. Eu estava com 18 anos de idade na época. Aprendi a amadurecer rápido com as escolhas erradas que eu fiz. Até que num certo dia eu conheci um homem que dizia se chamar Ulisses, um senhor que morava na saída da cidade, em uma casa simples, que também era alugada. Segundo seu Ulisses, ele trabalhava como guarda noturno e pagava bem pouco de aluguel ali. Seu Ulisses era um senhor estranho, GRP, mas tinha um coração muito grande. Ao ouvir a minha história, disse que iria me ajudar a pagar a minha passagem de volta para minha terra. Mas primeiro eu precisava ter meu bebê aonde eu estava, em Fortaleza, no hospital, porque, segundo o seu Ulisses, o atendimento, os hospitais dali eram muito melhor do que do Mato Grosso, onde eu nasci. Eu fiquei tão feliz em saber que seu Ulisses ia me ajudar. Mesmo assim, resolvi perguntar a ele por que ele estava sendo tão bom para comigo, e ele disse que simplesmente gostava de ajudar as pessoas necessitadas. Eu estava necessitada em dobro, pois eu estava grávida, e ele achava que eu merecia ajuda. Percebi que seu Ulisses, apesar de parecer um andarilho, tinha dinheiro, GRP. Me acompanhou até minha casa, fez compras no mercado, me ajudou de uma forma que ninguém nunca tinha me ajudado antes, e não me pediu nada em troca. Eu fiquei emocionada. Seu Ulisses vinha me visitar todos os dias, me respeitava, me tratava como uma filha. 3 dias antes de eu ter meu filho, seu Ulisses comprou uma passagem para que eu pudesse voltar ao Mato Grosso. E seria somente para daí 1 mês. Eu quero deixar registrado, GRP, que ninguém sabia nada sobre a vida do seu Ulisses. Os vizinhos, as pessoas que eu conhecia. Seu Ulisses era uma pessoa nova ali na cidade. Meus vizinhos diziam que ele tinha caído do céu. Difícil arrumar alguém que fizesse o que ele estava fazendo por mim. Quando ele me levou a passagem, ele me disse: você partirá daí 1 mês.
sua dieta já estará no fim e você poderá voltar para o Mato Grosso com o seu filho. Ele gostava muito de cheirar minha barriga e dizia que eu estava esperando um menino. Eu achava estranho, GRP, ele cheirar a minha barriga, mas ele dizia que era assim que ele conseguia descobrir o sexo da criança. Eu nunca fiz uma ultrassom e nem pré-natal eu fiz. Eu sei que parece assustador, mas infelizmente foi o que aconteceu comigo. Seu Ulisses dizia que meu filho nasceria naquela semana e que ele podia sentir isso. Meu filho iria nascer forte, saudável como um touro, e eu poderia confiar nele porque ele tinha certeza absoluta do que ele estava falando. Ao ouvir o seu Ulisses dizer que o meu filho estava bem, eu fiquei aliviada. Eu perguntava como ele tinha tanta certeza sobre o nascimento e o sexo do bebê, e seu Ulisses me dizia que ele tinha alguns dons. Quando chegou o dia do meu filho nascer, GRP, minha vizinha me levou para o hospital, eu tive um parto normal, e seu Ulisses mais uma vez acertara porque realmente eu tive um menino. Meu filho veio ao mundo saudável, eu estava emocionada, minha vizinha me ajudou em tudo. 3 dias depois do nascimento do meu filho, o seu Ulisses apareceu na minha residência para me visitar e conhecer o meu filho, que chamei de Miguel. Seu Ulisses não gostou nada do nome que eu dei para o meu filho, disse que o nome era horrível. Eu fiquei chateada, GRP, mas como seu Ulisses tinha me ajudado muito, eu decidi não falar nada para ele. Apenas disse que eu gostava do nome Miguel e que ao dar o nome de Miguel, meu filho, eu entreguei meu filho nas mãos de São Miguel Arcanjo e pedi que ele protegesse meu filho do mal que percorria a terra. Seu Ulisses achou isso um absurdo e pediu para que eu deixasse ele pegar Miguel no colo. Claro que eu deixei. Ele ficou maravilhado com o menino, cheirava ele enquanto dizia para o meu filho: senti seu cheiro dentro da barriga da sua mãe, criança. Mas agora que você está aqui fora, seu cheiro está muito atrativo. E cheirava e lambia meu filho, GRP. Eu fiquei espantada com aquela atitude. Meu filho começou a chorar. Então eu pedi para que seu Ulisses me entregasse o Miguel para que eu pudesse acalmá-lo. Seu Ulisses me entregou o menino e assim que meu filho saiu do colo do seu Ulisses e se aconchegou nos meus braços, ele parou de chorar na hora. Seu Ulisses, que tinha me trazido fraldas, entre outras coisas, disse que precisava ir embora. Eu, antes de seu Ulisses sair da minha casa, disse a ele que eu era muito grata a ele por tudo que ele tinha feito por mim e ainda estava fazendo. Então, seu Ulisses me disse: apesar de eu viver em uma vida simples, eu venho de uma família rica e tenho muito dinheiro guardado. E disse para mim que eu não precisava agradecer a ele pela ajuda, pois eu pagaria a ele tudo que ele me ajudara dobrado. E eu, sem entender nada, perguntei: o que o senhor quer dizer com isso, seu Ulisses? E ele me disse: oxe, você me pagará com gratidão. Gratidão é uma forma de pagamento, minha filha. Cuide bem do menino, eu preciso ir. Fiquei pensando na atitude de seu Ulisses com relação ao meu filho. Ele nunca teve uma atitude assim. Então a minha vizinha, que se chamava Dona Inês, veio até minha casa. Conversei com ela e contei a ela o fato ocorrido e ela me disse: olha, Arcângela, realmente seu Ulisses foi muito bom para você. Eu sou testemunha. Mas será que ele não fez isso porque tem planos para você? Aí eu falei: mas a senhora diz planos de se casar comigo ou algo assim? E Dona Inês disse: olha, não sei. Casar talvez não, porque ele te comprou a passagem, mas eu sinto algo estranho nesse homem. Tome cuidado, nunca se sabe o que pode acontecer. E aí sim eu fiquei em pânico. Será que eu seria novamente ferrada pelo destino, GRP? Bom, passado-se uma semana, seu Ulisses tinha diminuído as visitas à minha casa. O dono da casa em que eu vivia tinha ido me visitar e disse que eu poderia ficar na casa até o dia que eu fosse embora para minha cidade. Afinal, o seu Ulisses tinha procurado ele e tinha acertado o aluguel atrasado e até mesmo o aluguel do mês em questão. Eu fiquei espantada, pois eu não sabia que o seu Ulisses tinha feito isso. Depois que o dono da casa em que eu morava de aluguel foi embora, Dona Inês, minha vizinha, veio falar comigo e perguntou sobre seu Ulisses. Eu disse a ela que ele não tinha aparecido.
Os dias foram passando e 2 dias antes de eu viajar, seu Ulisses veio até minha casa se despedir de mim. Me deu dinheiro e disse que me desejava uma boa viagem. Eu recusei o dinheiro dele, mas ele insistiu. Disse que era para que eu levasse o dinheiro sim, porque eu iria precisar. Perguntei se ele queria ver meu filho, mas ele disse que não, pois ele estava com pressa. Percebi que ele suava bastante, parecia estar muito nervoso. Achei aquilo estranho. Bom, depois das despedidas, em lágrimas, eu agradeci novamente seu Ulisses, que parecia alheio àquilo que eu estava falando, como se algo estivesse incomodando ele. Então ele saiu da minha casa e foi embora. O resto do dia passou tranquilo. Eu estava feliz, eu iria para a casa da minha mãe. Finalmente voltaria para minha terra, GRP. Veria minha família e ainda teria um dinheirinho no bolso. Após o jantar, não consegui dormir, tamanha ansiedade. Eu já tinha arrumado todas as coisas e estava pronta para viajar. Eu cochilei e acordei por volta de 1 hora da manhã com algo que estava se jogando na minha porta da cozinha. Eu fiquei em pânico, meu filho começou a chorar, olhei pela janela e vi que era um ser de outro mundo. Comecei a gritar desesperada pedindo socorro. A casa que eu morava de aluguel tinha muros e um portão até que alto. Aquilo que estava ali fora era enorme, maior que o batente da porta e com certeza tinha pulado o muro. Tinha pelos acinzentados, olhos amarelos, garras afiadíssimas, os dentes não cabiam na boca e a face era uma mistura de ser humano com cão, uma mutação genética modificada. Eu, desesperada, não sabia o que fazer. Percebi que a minha porta estava cedendo e que aquilo ia entrar dentro da minha casa. Corri para o quarto, tranquei a porta, coloquei a minha cama encostada na porta, peguei meu filho nos braços e sentei ao chão na beira da janela e comecei a amamentá-lo para que ele se acalmasse. Pois meu filho estava em pânico, chorando, desesperado. Eu não sabia o que era aquele ser. Será que era um demônio que tinha vindo me pegar? Pensei em tantas coisas, até que aquilo entrou na casa. Eu escutei quando a porta veio abaixo. Aquilo fungava pesado e começou a caminhar na direção da porta do meu quarto. E quando aquilo começou a se jogar na porta do meu quarto, GRP, eu comecei a gritar por Dona Inês, minha vizinha. Eu pedia socorro desesperada, até que escutei tiros e aquilo saiu correndo feito louco para a porta da sala, levando a porta no peito. E depois pulou o muro dos fundos, sumindo no matagal. O marido de Dona Inês tinha pulado o muro e tinha atirado no bichão. Reconheci a voz do marido de Dona Inês e abri a porta para ele. E ele me disse que o que tinha me atacado era um lobisomem. Eu queria chamar a polícia e Dona Inês disse para mim que não ia adiantar em nada chamar a polícia, pois os policiais não iriam acreditar e nem nos ajudar. Eles jamais aceitariam que eu tinha sido atacada por um lobisomem. Eu não sabia o que fazer. Peguei meu filho e fui para a casa de Dona Inês. Ficamos a pensar quem seria esse lobisomem maldito. E acredite, GRP, ninguém realmente sabia quem era. No dia seguinte, permaneci na casa de Dona Inês e depois, no outro dia, parti para o Mato Grosso. Quando eu cheguei no Mato Grosso, na casa de minha mãe, eu contei a ela tudo o que aconteceu comigo. Minha mãe chorou muito e me acolheu como se acolhe um filho pródigo. Ficou maravilhada com o neto e quando soube o que eu passei com a fera, resolveu me levar em uma amiga dela que era benzedeira. E foi aí que eu descobri a verdade. Seu Ulisses, segundo a benzedeira, era o lobisomem que me atacou. Ele me ajudou, cuidou de mim para poder comer meu filho depois. Ele tinha um plano, levaria meu filho e não faria mal a mim. Como uma ponta de piedade, eu poderia voltar para minha casa, pois ele tinha comprado a passagem e tinha me dado dinheiro. Com o dinheiro no bolso, seria uma espécie de consolo para minha dor pela perca do meu filho. Eu não acreditei no que eu ouvi. A benzedeira ia falando comigo, eu ia tentando assimilar tudo aquilo transtornada. E quando a benzedeira disse, você teve sorte, menina, pois não contou a ele em que lugar do Mato Grosso você morava. Veja bem, GRP, a passagem ia até uma cidade que seria a cidade principal. E depois que eu chegasse nessa cidade principal, eu teria que comprar outra passagem para aí então seguir para a cidade aonde meus pais residiam
e eu tinha nascido. Eu sempre disse ao seu Ulisses que eu morava nessa cidade principal. Eu nunca falei o nome da minha cidadezinha natal. No dia em que ele me perguntou: "Para onde você precisa ir embora, minha filha?", eu apenas disse para tal cidade, e ele não fez mais perguntas. Da benzedeira, eu fui abençoada e dei muita sorte, porque com certeza ele viria atrás de mim e do meu filho. Para ele, o meu filho era propriedade dele. A benzedeira me deu um patuá para que eu pudesse carregar e pediu para me batizar meu filho com urgência. Assim, ele não seria mais um alvo fácil. O cheiro de criança pagã sumiria, dificultando o olfato do desgraçado do seu Ulisses. E assim foi feito, GRP. Liguei para Dona Inês, falei que eu estava bem, agradeci a ela, pois o marido dela e ela arrumaram as portas da casa em que eu morava e entregaram a chave da casa para o dono da casa e nunca quiseram o dinheiro de volta. Eu nunca contei a Dona Inês em que localidade do Mato Grosso eu morava. Ela também nunca me perguntou. E depois do fato ocorrido, achei melhor não ter revelado mesmo a ninguém. Anos se passaram. Meu filho está com 9 anos de idade. Eu me casei novamente, perdi o contato com Dona Inês, já que ela mudou-se de casa e o número que ela tinha fixo já não era mais o mesmo. E eu e minha mãe nos mudamos do Mato Grosso. Hoje moramos no interior de São Paulo. Minha mãe vive comigo, meu marido e meu filho. Nunca mais tive filhos. Fiquei traumatizada e com medo de ter outro filho e novamente passar pelo que eu passei. Como meu marido já tinha filhos de um casamento anterior, ele não se importou com a minha decisão de não ter filhos com ele. A gente vive muito bem e somos felizes. GRP, jamais me esqueci do que vivi no passado. Tem coisas que marcam a vida da gente profundamente. Eu achei que o seu Ulisses era o salvador da pátria, mas na verdade ele era o demônio do inferno e iria devorar meu bebê sem pestanejar. Aprendi uma grande lição. Ou aprendemos pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor. E com isso quase perdi meu filho, pois me apeguei no desespero a uma pessoa que eu nem conhecia. Pensei que depois de tanto sofrimento com o pai do Miguel, Deus tinha se compadecido de mim e me iludi com o desconhecido, me ferrando pela segunda vez. A minha sorte é que, graças a Deus, mesmo no perigo, ainda consegui ajuda divina para que a vida do meu filho fosse poupada. Eu sou grata a Deus, pois no final tudo se resolveu. Nossas atitudes nos trazem consequências, GRP. Feliz é aquele que pensa muito bem antes de agir. Aos seus inscritos e inscritas, espero que meu relato seja uma lição. Cuidado! Existem muitos senhores Ulisses por aí. Desconfiem da boa ação insistente e contínua. Dificilmente alguém faz algo para outra pessoa sem querer nada em troca nos dias atuais. Desconfiem de tudo e de todos. Não julguem de cara, mas fiquem com o pé atrás. Pessoas desconfiadas são mais difíceis de serem enganadas. Abraços a você, minha amiga GRP, e obrigado pelas palavras de carinho para comigo no particular. Você foi muito compreensiva, me disse o que pensava, sendo muito sincera, e me alavancou, pois sempre me senti culpada por tudo que eu passei. Carregar as suas palavras para mim. Você me disse: você pode se sentir culpada, mas não tem que viver no passado. Agradeça e siga em frente e passe a sua experiência para outras pessoas, para que assim você possa abrir os olhos de outras pessoas, dando a essas pessoas a chance de não terem que passar por isso que você passou. Palavras suas, GRP, que eu vou levar comigo para sempre. Desde já, muitíssimo obrigado por tudo. Agradeço também a você pelo sigilo, já que a segurança é tudo e eu prefiro ficar no anonimato. Fiquem com Deus. Arcângela Seconello. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Arcângela Seconello, que muito gentilmente me enviou sua história. A você, minha amiga guerreira, treva beijos.
Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.